Olá, estamos aqui no programa Contracapa, que vai trazer para vocês muita coisa sobre literatura, mas literatura mineira. Nós vamos falar muito sobre a perspectiva que a literatura nos dá quando a gente se dá o direito de conhecê-la, quando a gente se dá o direito de degustá-la. Tem muita gente que fala sobre sabor e saber, que tem algo a ver, né? Pois aqui a gente vai trabalhar sobre os sabores e os saberes dos livros mineiros, dos autores mineiros. E hoje a gente vai estar aqui conversando com a autora, com a escritora, que é a Cris Mendonça. A Cris que está aqui hoje com a gente. Cris, seja bem-vinda, muito obrigado por estar participando com a gente desse programa aqui. Tudo de bom para você na sua carreira literária e que você possa desfrutar de vários outros sabores também que a literatura nos apresenta, né? Para poder trazer para suas crônicas, para sua escrita, o que a gente tem de melhor. Ótimo. Obrigada, tio Flávio. Assim, é uma alegria imensa para mim estar aqui no Contracapa, que eu acho que realmente é um programa que dá essa visibilidade para os escritores, as escritoras independentes que tem aqui em Minas. E eu acho que Minas tem muito, assim, tem uma safra boa, né, de escrita aí que precisa ser mostrada. Para mim é uma alegria estar aqui. Ah, que bom. Ó, a Cris Mendonça, ela é natural de Arcos. Isso. Vou falar aqui um pouquinho sobre ela e a gente vai explorar um pouco mais sobre quem é a Cris durante a nossa entrevista. Ela é jornalista com especialização em comunicação empresarial e também pós-graduada em ensino de literatura. Em 2019 lançou seu primeiro livro, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. Olha o nome desse livro, gente, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo. Eu já estou curioso para saber por quê, porque a gente sempre imagina o mineiro como alguém afetivo, né? E aí esse título ele nos instiga a pensar alguma coisa em relação a isso. Que é uma coletânea de crônicas que ela escreveu ao longo de 13 anos. Seus textos falam de memórias, afeto e comportamento de uma maneira gostosa, como quem ganha um abraço de avó. É isso mesmo? É isso, tio Flávio. O pessoal me pergunta muito, mineiros não dizem eu te amo? Mineiros dizem eu te amo, sim. Aí eu brinco, olha, você tem que ler o livro para saber. Mas a proposta, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo é o título de uma das crônicas, né? A primeira crônica do livro. E que ele fala, assim, esse texto foi inspirado na minha avó. Porque eu nunca ouvi um eu te amo da minha avó, mas todas as vezes que eu fui à casa dela, eu me senti muito amada. Uhum. Então, assim, porque a minha avó era de fazer, vou assar um pão de queijo, passei um café. Então, assim, ela sempre expressava o amor dela por atitudes. Então, Mineiros Não Dizem Eu Te Amo é essa charadinha de dizer que o mineiro, ele transmite o amor dele pelo comportamento, pelo bem receber, que é o que a gente é muito famoso, né, pela nossa hospitalidade. Então, esse texto, esse título, que eu acho que é provocativo, e a ideia é essa mesmo, é de despertar esse lugar, de falar como que o mineiro diz eu te amo. Se ele não fala eu te amo, como é que é então? É no bem receber, né? Isso é interessante, né? Quando a gente fala dessa questão do falar eu te amo, que para muita gente é muito difícil mesmo, sim, ainda mais para algumas culturas que foram construídas, criadas, sem ter esse contato, né, muito forte do abraço, né? Porque era uma distância muitas vezes. E aí as pessoas iam descobrindo novas maneiras de fazer isso. Sim. Seja por um colocar à mesa, sim, seja por receber com um doce, alguma coisa. Minha avó era de Santa Luzia, ela ficava na porta da casa dela esperando a gente chegar da escola. Era uma maneira de dizer eu te amo. Exatamente. Né? E esse livro também se conecta muito às nossas memórias afetivas, né? Sim, porque é uma delícia você ficar relembrando coisas que fomos felizes, que na época a gente não colocava tanto sentido nessa felicidade, porque a gente não tinha conhecimento, e quando a gente vive a questão, a gente não coloca também. Mas que nos traz memórias afetivas, né? Você trabalhou muito a memória afetiva nesse livro. Sim, eu acho que naturalmente eu fui para esse lugar, né? Que eu digo que é da escrita afetuosa, né? Eu fui criada em Arcos, morei lá até os meus 24 anos. E assim, a minha avó, os meus avós maternos moram ainda na roça. Então assim, eu passava todos os domingos na casa deles. Eu estudei numa escola de bairro. Então as minhas referências são muito assim do interior, desses lugares onde as pessoas transitam, tem aquela questão do conservadorismo, de não é muito da palavra e do abraço, mas é muito do comportamento, né? E eu fui criada nesse lugar dessa forma. Então a minha escrita, naturalmente, quando eu falava de lembranças, eu ia para esses lugares. E eu acho interessante porque os meus textos chamam muita atenção, às vezes, de um público ali 60 mais,
que conversa muito com essas lembranças do interior, dessas memórias. Eu percebo que as pessoas, eu li seu texto e me senti leve, porque é trazer esse lugar da simplicidade, né, da beleza que está ali escondidinha nas coisas, sabe? E é o primeiro livro, né? É o meu primeiro livro. Você está planejando o próximo livro? Sim, pretendo lançar o segundo, até o ano que vem sai um segundo aí. E ele foi escrito no decorrer de um tempo, né? São 13 anos que você foi escrevendo textos para colocar em blogs, né, em redes sociais. E aí você fez essa coletânea desses textos. Isso. Eu comecei a escrever em blog em 2006 de uma forma muito despretensiosa, ainda universitária, né? Aí eu escrevia, mandava para os amigos por e-mail, ainda as redes sociais nem tinham esse peso que tem hoje, né? E fui fazendo isso, escrevendo. Quando foi lá para 2017, 2018, eu falei, será quantos textos eu já tenho escritos por aí, né? Já tinham mais de 200 textos. Aí eu falei, fazendo um processo terapêutico, aí eu fui entendendo como eu gostaria de que isso se tornasse um livro, né? E fiz a seleção, eu acho que tem uns 70 textos aí selecionados para publicar esse livro. E foi muito num processo de coragem mesmo, de se expor, né? Porque quando você publica um livro, você está se expondo, você está mostrando ali para outras pessoas que não são do seu universo, né? Você está desnudando, né? Tá, na verdade, desnudando. Porque é tirar aquilo que você pensa, aquilo de valores. Por mais que você faça uma ficção, você está trazendo muito daquilo que você tem de referência também, né? É lógico que você pode ir para lugares de outros, né? Para poder fazer o livro. Mas é um se mostrar mesmo. Sim. E escrever também tem diversos outros fatores. Porque quando a gente fala assim, eu quero ser um escritor, só que a gente tem umas dificuldades muito grandes da própria impressão, de uma editora que possa publicar, da logística desse livro, né? Sim. Porque quando a gente fala para as pessoas, por exemplo, alguém está nos ouvindo, nos assistindo, fala assim, eu tenho um sonho de escrever minhas histórias. Lógico, esse sonho tem que ser buscado, tem que ser desenvolvido, né? A escrita tem que ser aprimorada, mas e a partir dos entraves burocráticos, Sim, né? Você teve esses entraves burocráticos também de fazer o livro circular? Sim. Você quer ficar rica com... Sabe, tipo, quando eles me perguntam assim, qual que é o seu maior sonho? Eu falo, meu maior sonho é viver da venda dos meus livros. Isso é uma delícia. Isso pra mesmo. mim é o meu mundo ideal, Imagina, né? viver da literatura, né? Eu falo assim, qual que é a sua profissão? Eu sou escritora e vivo da minha escrita, né? Porque apesar de ser jornalista, não é como escritora que eu ganho minha vida financeiramente, né, digamos assim. Mas sim, enfrentei. Quando eu comecei a selecionar os textos, eu falei, pronto, são esses que eu quero publicar no livro. Eu comecei a pesquisar editoras. E eu fui atrás de editoras que trabalhavam com autores independentes, que são aqueles que vão custear o seu próprio livro. E fiz esse caminho, né, fiz orçamentos, procurei aqui, procurei lá e tal. E como eu sou da área da comunicação, facilitou porque eu tinha um conhecimento técnico para divulgar o meu livro. E sei que tem pessoas que não têm, e tem essa dificuldade também de divulgar, né? E o que eu vejo e que eu acho muito interessante, depois que eu publiquei meu livro, eu ouvi de muitas pessoas, nossa, eu também queria muito publicar um livro, mas eu não sei como é que faz. E eu falo, olha, o processo é simples, não é esse bicho de 7 cabeças, mas se você for um autor independente, você vai ter que ter um recurso ali inicial, né? Que demanda, assim. Eu sei que também tem projetos, leis de incentivo à cultura, que a pessoa pode apresentar a obra dela, mas é sempre um caminho onde você vai enfrentar desafios, né? Quando você é independente. E aí quando você publicou o livro, pegando todas essas crônicas que você selecionou, às vezes até fez uma revisão para poder publicar, né? Você queria chegar em quem? Boa pergunta. É engraçado, eu acho que eu não pensei assim exatamente para quem eu queria escrever. E uma vez alguém me disse assim, nossa, escrever um livro é tão difícil, né? Eu falei, realmente é tão difícil, mas para mim fez muito sentido publicá-lo. E aí eu pensei, eu não escrevo para intelectuais, eu escrevo para as pessoas simples, que é da realidade de onde eu vim, sabe? E para mim, quando uma senhorinha chega perto de mim e fala assim, eu li o seu livro e eu lembrei da casa da minha mãe. Isso para mim é um presente, muito gostoso, né? É um presente. E para mim faz sentido, assim, que
eu alcance esses lugares, porque o livro traz para mim, ele não traz a remuneração em dinheiro, ele traz a satisfação pessoal, que também é uma coisa muito importante na vida da gente, né? E você projetar essas pessoas para esses lugares, que foram lugares às vezes vividos. A gente pode pegar, por exemplo, adolescentes que peguem o livro que não viveram esses momentos, né? Uma casa, muitas vezes, né? Uma casa de vó com um fogão a lenha, com um café sendo coado no bule, né? Isso aí pode ser uma coisa que é fictícia para o adolescente de hoje. E que foi para nossa geração, para minha geração, foi uma coisa tão gostosa. Tem um filme chamado Divertidamente que fala sobre as nossas memórias, né? E que a gente vai criando essas memórias com consciência, né, participando delas, e que elas vão para um depósito no nosso cérebro. E quando a gente está numa tristeza profunda, o cérebro busca lá essas memórias para que a gente possa ter como se fosse um remédio mesmo, né, para essas nossas dores. Conforto, né? Conforto. E aí, pelo que os livros, a minha ideia na nossa entrevista é que eu não os leia, para que eu possa ter dúvidas, não os leia antes da entrevista. Para que eu possa ter dúvidas das pessoas que estão ouvindo e assistindo e que não leram também. Entendi. Então, o que eu queria te perguntar é o seguinte, os textos que você tem aqui, que você me presenteou, olha só, gente, com este livro, né, que já tem um título que é muito interessante e você vai explicar a capa daqui a pouco. Ele tem essa questão da conexão com esses lugares? Muito. Tem muito, tio Flávio, por quê? Como eu disse, eu fui criada nesses ambientes, né? Então eu tenho vários textos que falam de cozinha, de memória afetiva, de interior. Às vezes eu caminho ali pelo mundo dos sentimentos também, porque a gente acaba expressando as vivências da gente, né? Falando quando eu digo comportamento, eu tô dizendo assim, às vezes de amores, de situações de romances, de memórias da casa, como eu já disse, da minha avó, da minha escola, do meu bairro, da cidade onde eu cresci, de quando eu mudei para Belo Horizonte. Então, assim, e eu acho interessante que você falou, as experiências são suas, mas nem sempre são reais, porque aí a gente transita entre o imaginário e o que realmente aconteceu. E eu acho isso gostoso, porque a hora que a pessoa vai ler, ela não tem noção, ela não tem como saber o que ali de fato aconteceu ou eu imaginei, né? Isso é bom também, né? É bom para quem lê e é bom pra gente que escreve. Quem foi que fez a capa? Então, foi a editora, né, do livro, que chama Autografia, e eu queria uma capa que conversasse com os textos. E eu comecei a pesquisar imagens na internet e encontrei essa proposta, porque a canequinha, essa canequinha esmaltada, é muito da nossa realidade mineira, né? E aí vem a canequinha esmaltada e as flores dentro, que vai para esse lugar do afeto. Então é da memória e do afeto, sabe? Pois é. E quando a gente fala de afeto, há dores aqui dentro? Há dores, sim. Você me fez lembrar de um texto que se chama Crescer Dói. Falando disso também, né, dessas dores do crescimento, da evolução. Às vezes, quando você relata um momento, você fala... Quando você diz também, mineiros não dizem eu te amo, quando eu escrevo sobre isso, também é um lugar de dor, né, porque ouvir também faz parte do nosso processo de afeto, né? Então, sim, tem esses momentos. Eu falo que é comportamento porque ele conversa em vários lugares, assim, não só das memórias, mas das experiências afetivas também, né? Você acha que a gente evoluiu desse mineiros não diz eu te amo, da época dos seus avós, para hoje? Com certeza. Para as mães com os filhos de hoje, que já aprenderam a verbalizar, porque a gente tem hoje uma sociedade também que está cada vez mais tecnológica, que os pais trabalham, que estão muito pouco tempo, às vezes, com os filhos, né? O eu te amo vem de outras diversas formas. Eu lembro de uma música do Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Que muitas vezes mães e pais que não tiveram eu te amo não conseguem passar através da fala, porque eles não tiveram essa referência. Mas você acha que hoje os mineiros dizem mais eu te amo? Então, eu acredito que sim. Então, eu tenho na minha própria família esses exemplos, assim, de ter avós assim, e vejo os meus pais como avós de um jeito muito mais afetivo, de expressar, e já vi meu próprio pai expressando eu te amo para minha sobrinha, né? Neta dele. Então eu acho que a gente evoluiu sim, porque acho que a nossa geração, da nossa pra frente, as pessoas aprenderam que verbalizar também é importante, né? Eu percebo sim uma evolução, assim, de
eu acho que isso é bom, do lugar do conforto, de dizer, de expressar vulnerabilidades e sentimentos, né? Eu acho isso importante. A gente tem essa questão muito do se expor, quando você falou que a gente, ao escrever um livro, você está se expondo bastante, né? Mas as pessoas tinham muito medo de se expor mesmo sem redes sociais. Porque mostrar o sentimento era mostrar uma fraqueza, né? E hoje a gente está vendo que a gente precisa de mostrar os sentimentos. A gente precisa de... Eu li um livro da Djamila Ribeiro, Cartas para Minha Avó, que falava justamente sobre isso. Ela estava no hospital com ou o pai ou a mãe, um deles já havia morrido, e ela estava com o outro lá. E que ela não queria deixar que aquela pessoa morresse, só que ela ficava segurando, fortona, durona. E aí ela foi para um quartinho lá, onde as enfermeiras a chamaram, e as enfermeiras falaram para liberar aquela pessoa. E ali ela deixou toda a dor fluir. A dor que fala para a mulher ser forte, né? E a mulher então não pode se dar o direito de chorar, não pode se dar o direito de mostrar-se. Tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta de tudo. Esse livro aqui, ele nos consegue fazer refletir sobre esses momentos, o que a gente estava, em que faltava o afeto falado, mas tinha o afeto em diversas outras formas, para que a gente perceba hoje, inclusive, que ainda há dessa forma afetos que são velados, né? Que não são tão transparentes, ou que não são como a gente queria que fosse. Ele fala sobre isso também, sobre esses diversos tipos de afeto? Sim, você falando, eu lembrei de um texto que eu tenho, que é uma carta de uma mãe para um filho que foi morar longe. E na carta, assim, é um processo todo imaginativo, assim, não vivi essa experiência, né? Mas é um luto, né? Não, é um filho que mora longe e ela escreve uma carta falando, olha, não se usa mais escrever cartas, mas eu quero escrever uma carta para você. E ela diz, ai, como eu sinto a sua falta, né? Como eu te amo. As coisas aqui estão acontecendo dessa forma, mas você faz falta em diversos lugares, assim. Então, tem esse momento. E você falando, eu lembrei desse texto, assim, onde uma mãe expressa por palavras o amor dela pelo filho, né? Essa é uma carta que você queria ter recebido? Sim. Ou não? Sim, com certeza. Eu sou muito do afeto mesmo, de falar. Eu gosto de ouvir, eu gosto de falar. Então, o desafio do meu próximo livro é entender qual que é a evolução desse daí. E você trouxe para mim reflexões que eu acho que são interessantes para o próximo, sabe? Mas sim, eu acho que eu trouxe isso nesse livro e acho que posso avançar para o próximo. Tem uma crônica que eu ainda não publiquei em livro, que eu observo muito a vida, sabe, Flávio? Então, eu vou de ônibus para o meu trabalho. Então, eu tenho visto, vejo um avô levando o netinho dele para a escola de futebol. Aquilo virou uma crônica para mim. Mas eu acho que isso aí, acho que a gente tem esse olhar já aguçado. Eu tô sentado no ônibus, ouvindo alguém contar alguma coisa, já virou uma crônica. Exato. Eu já publico no Hoje em Dia. Não é? Porque eu acho que a beleza da vida é esse lugar. E a gente vai perdendo algumas coisas pela nossa correria, por colocar um fone, né, por estar no celular, a gente vai perdendo esses detalhes que estão ali o tempo todo, né? Sim. Tem a professora de Nova Acrópole, ela fala justamente isso. As pessoas muitas vezes estão diante de uma televisão falando que a vida é muito ruim, que não tem nada de novo, tudo repetitivo. E o sol se pondo de uma maneira maravilhosa na janela. E a pessoa não consegue enxergar a janela. Isso. Como que a gente faz para sensibilizar as pessoas de hoje que estão extremamente tecnológicas, ansiosas, para esses momentos tão simples de sentar numa mesa com uma caneca esmaltada, tomar um café conversando? Eu acredito muito no poder da literatura, assim. Eu sou uma defensora ferrenha da literatura, do prazer pela leitura, sabe? E assim, não tenho preconceito contra o celular. Acho que você pode ler um livro no seu celular, né? E a tecnologia é necessária, inclusive. E eu acho que a minha escrita é isso. Assim, você já olhou pela janela, às vezes você está lá trabalhando, tem um passarinho cantando, você não está prestando atenção, porque isso não é a respeito do que você tem de dinheiro ou de posses, é a respeito de uma vida que todos nós temos acesso de alguma forma, independente do lugar onde você esteja. Às vezes você vai estar numa comunidade, mas você vai ver uma criança passando de mãos dadas com a mãe dela. Isso também traz um afeto, traz uma beleza, traz uma reflexão. Então eu acho que é mais a gente o olhar, né? E a proposta da minha escrita é fazer as pessoas olharem para esses lugares, sabe? Legal. Né? Muito legal. Quem são suas referências? Ao longo da vida aí, quem é que você tem como referência de escrita? Sim, eu gosto muito do realismo fantástico, assim, do Gabriel Garcia Marques, eu acho ele fantástico, assim.
Mas aqui em Minas, que eu gosto muito, a Leila Ferreira, eu tenho uma identificação com a escrita dela também, que é desse lugar da leveza, ou às vezes de reflexões importantes, né? A Carla Madeira, que eu acho que ela tem ido para lugares que para nós são muito importantes, para nós como escritoras mineiras, né? E gosto muito também da Marta Medeiros, nesse papel da cronista mulher, sabe? De falar do dia a dia. Então eu tenho essas referências, sabe? De pessoas que me inspiram a escrever, sabe? E gosto muito também do Luiz Fernando Veríssimo, porque ele trabalha ali o humor na escrita, e eu acho que isso é um dom, eu acho fantástico também, né? Não é fácil mesmo. Não é fácil, e ele faz com maestria, né? Agora me conta sobre mulheres na literatura. Pois é, outro assunto que eu defendo bastante. Às vezes eu faço lá nos meus posts, escrevo mulheres que escrevem, faço a hashtag mulheres que escrevem. Porque eu acho, assim, que naturalmente a gente tem um olhar diferente do homem e da mulher, e eu acho que isso é natural. E a gente tem essa sensibilidade, né, de ter esse olhar afetivo para as coisas, empático, né? E eu acho que para as mulheres que são mães também, esse olhar da maternidade eu acho importante, o olhar do empreendedorismo, o olhar dos desafios que as mulheres enfrentam, né? Então, assim, é um universo de situações que a gente vive, que a mulher vive na sociedade, e as mulheres que escrevem trazem esse olhar. Então, por exemplo, eu tenho lido os livros da Chimamanda, que é aquela escritora nigeriana. Eu li sobre a história única, li sobre o luto. O luto que ela fala foi o luto do pai, né? Sim. Ela tem um livro que é pequenininho, né? Sim. Mas que é tão impactante. Sim. E aí você falando da literatura e da literatura do seu ponto de vista da mulher, gente, como você pega um livro, você entra no mundo daquela pessoa, né? Ele te transporta para aquele mundo e você vive aquelas dores. Tem gente que falou que não conseguiu ler esse livro dela justamente pela força que ele tem, né? De te causar muitas emoções. Sim. Mas ela é uma escritora maravilhosa, né? Ela é nigeriana, né? E ela traz muito o universo, a cultura nigeriana. E eu acho que isso é tão importante porque a gente ainda vive uma literatura muito branca, né? Muito. E aí a Chimamanda leva a gente para esse lugar, para a cultura da Nigéria. Então, assim, é forte, é pesado, mas é o que eles vivem também. E tem a questão das humanidades no texto dela. Eu acho a escrita dela maravilhosa. E tem uma escritora francesa também, que é Annie Ernaux, que ela ganhou o prêmio de literatura há 2 anos, eu imagino. Que ela também fala muito do cotidiano. Meus pais eram operários, eu me tornei professora, eu fui me desconectando da realidade dos meus pais, porque eles estudaram pouco, eu estudei muito, eu saí da minha cidade natal, e ela fala aquilo como assim, é tão direta, mas ao mesmo tempo tão profunda, tão humana. Então eu acho que as mulheres na escrita, elas têm esse lugar, sabe, de sensibilidade muito forte, de um olhar de experiências que nem sempre são positivas, né? A Mariana Carrara, não sei se você conhece os livros dela, acho que ela é de São Paulo, ela é uma defensora pública. Ela pega o olhar de uma criança, e eu acho que aí já é um exercício até mais difícil, eu tentei me colocar naquele lugar ali, de ter o olhar da criança, porque assim, eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar das minhas coisas da infância. Mas ela vai descrevendo, e aí tem o imaginário, logicamente, o olhar de uma criança de 8 anos para a vida, como ela olhava para o pai, para a mãe, a proximidade dos dois. E assim como a Aline Bay também, que é uma escritora maravilhosa que faz isso, mas esse projetar as pessoas para aqueles mundos diferentes, mas que elas se reconheçam naqueles mundos, porque quando eu falei nas minhas redes sociais que você viria, né, ou pedi indicação de pessoas que escrevem aqui em Minas, e que muita gente mandou o seu nome, fala justamente sobre isso. São momentos que eu vivi e que ela conseguiu traduzir de uma maneira fantástica. Exato. Essa tradução, vivida por você ou não, né, porque também tem de ficção, ela conecta muito com histórias de tanta gente que a gente nem tem noção disso, né? Exato, que eu acho que é o mais bonito, né? Porque eu sempre falo isso, eu falo no meu trabalho, falo na escrita, somos pessoas conversando com outras pessoas, independente do lugar onde elas estejam, né? Então, quando eu falo de um sentimento, ou de uma experiência, ou de uma imaginação que é minha, ela também pode ser sua, e isso é a conexão da escrita, da literatura, né? Bom, para a gente começar então a finalizar, que a gente começa a finalizar porque a gente fala muito, então a gente tem que começar a finalizar. Eu queria que você falasse para mim sobre, dessas crônicas que você colocou aqui, qual que te doeu mais escrever? Nossa. Tem alguma que mexeu muito mais com você, que fez com que você, ao ler, te doesse, te mexesse em emoções
que estavam ali bem guardadinhas. Sim, sim. Você falando, eu lembrei de uma que chama Cozinha, Memória e Afeto. E aí eu falo de um domingo, final de tarde, que é aquele momento que às vezes a gente já tá lá, né, se preparando para segunda. E aí eu fazendo, acho que um bolo, talvez, e me veio a inspiração para esse texto, assim, que foi um momento que eu me senti muito sozinha, estava cozinhando, pensando como eram os meus domingos quando eu era criança, adolescente, na minha família que é numerosa, fazendo, né, um prato, alguma coisa. E naquele momento eu estava sozinha, cozinhando em Belo Horizonte, não estava em Arcos. Então, assim, me despertou aquele sentimento de solidão. E esse Cozinha, Memória e Afeto é esse lugar que conversa com o passado e o presente, e o que mudou, né? Os meus primos cresceram, aí eu falo isso, os primos cresceram. A cozinha é um espaço onde só eu transito, né? Então, na hora que você me pergunta, eu lembro desse texto, Cozinha, Memória e Afeto. Ok. Gente, mineiros não dizem eu te amo. A gente precisa ler. Com essas dicas que foram dadas aqui, a gente não tem como esgotar o tema, logicamente, mas a gente queria trazer aqui algo que pudesse aguçar a curiosidade das pessoas para buscarem esse título e interagirem com a autora, porque ela é mineira, está tão perto da gente aqui, tem suas redes sociais, que ela vai falar já, para que a gente pudesse dar feedbacks, dar retornos, e ajudar na construção do próximo livro, inclusive, com histórias que podem ser trazidas para ela também. Sim. Cris Mendonça, para a gente poder encerrar aqui. Eu já vou encerrar te agradecendo pelo seu tempo, pela sua escrita, agradecendo pelo legado que você deixa, porque a gente vai embora, mas isso aqui fica, e fica por várias gerações, né? Impactando vidas e até contando um pouco de como foi aquele momento, né? Histórico que a gente viveu. Mas eu queria que você finalizasse, né, falando livremente o que você quisesse, mas que também deixasse as suas redes sociais. Tá ótimo, Flávio, te agradeço a oportunidade, espero ver muitas das minhas pares aqui nesse programa, que a gente tem muita gente boa por aí. E vamos trazê-las, viu? Vamos sim. E quero deixar minhas redes sociais, então, né, eu escrevo meus textos no Instagram, @textoscrismendonca. E o meu site, crismendonca.com.br, onde eu vou ali escrevendo, vou publicando para deixar, compartilhar essa leitura do dia. E assim, o que eu tenho para dizer, porque eu falo do ponto de vista de quem escreve, mas eu gosto muito de sensibilizar quem lê ou quem ainda não gosta de ler, não tem o hábito do livro, né? Porque eu acho que o celular, às vezes, ele te leva para um lugar de ansiedade, de comparação. O livro não, ele é uma viagem de dois. A obra e quem está lendo, né? Então, eu acho que ele é um passatempo prazeroso, instrutivo, importante. É um exercício de empatia. Quando eu leio um livro da Chimamanda, por exemplo, eu estou indo no universo de pessoas com as quais eu não convivi, né? E isso me faz pensar no lugar delas, né? Então, eu acho que a gente trazer o hábito da leitura para a vida da gente é importante para a gente formar uma sociedade mais empática, mais democrática, com menos violência, né? Então, eu acho que sim, o hábito da leitura é importantíssimo e acho que a gente tem que fazer um esforçozinho para que ele venha para a nossa vida mesmo, né? E é o que eu desejo, assim, falando de livro, você falando, que a gente conquiste mais leitores, né? Principalmente para a literatura mineira. Exatamente. Né? Gente, olha, nós agradecemos a vocês que estão aqui com a gente, participando do programa Contra a Capa também, porque estão duas pessoas aqui no estúdio, várias outras, né, por trás ali do estúdio, e você que está nos acompanhando e vai nos acompanhar em diversos programas de valorização da literatura mineira. Então você também faz parte desse movimento. Te encontro num novo programa.